Bom, pessoal, essa aqui é uma questão que caiu em uma das minhas provas de circuitos 2, na verdade na prova mais recente, que eu acabei comentando nos stories, para quem estava acompanhando. E essa aqui é uma das questões que eu consegui lembrar, que caiu na prova, né? Eu não tenho a prova aqui comigo. E eu errei ela. E eu achei a resolução dela aqui na internet e eu resolvi ela agora do jeito certo, né? Então, eu quero mostrar para vocês como é que se resolve esse tipo de questão. Isso aqui é uma questão que envolve uma ferramenta matemática chamada transformada de Laplace. A gente utiliza essa ferramenta para simplificar algumas funções, por incrível que pareça. Ela permite que a gente evite de ter que utilizar ferramentas complexas de cálculo como integrais e derivadas e passa a ser tudo calculado de forma algébrica, né, utilizando matemática de ensino médio. Então, em tese, se você estudou matemática no ensino médio, se você teve uma boa carga de matemática no seu ensino médio, você vai conseguir entender isso aqui perfeitamente, tá? Mas eu vou dar meu melhor aqui para te explicar de uma maneira interessante, tá? Fica aqui comigo que isso aqui é muito da hora. Então, o primeiro passo para a gente solucionar esse tipo de problema aqui é desmembrar ele em duas partes, tá? Então, se você reparar aqui, a gente tem essa parte aqui de cima da equação, a gente tem um polinômio e outro polinômio. A gente tem S mais 1, que está sendo, ó, repara nos parênteses aqui, né? Ele está sendo multiplicado, tudo isso aqui está sendo multiplicado por E elevado a menos 2S, tá? Isso aqui não é um 5, é um S. Essa é uma confusão comum que vai acontecer, mas fica tranquilo. Tudo isso aqui dividido por S, que está multiplicando S mais 3, que está multiplicando S mais 4. Né? Ou seja, isso aqui é um polinômio de grau 3. Tudo isso aqui é igual a E na menos 2S. Ou seja, toda essa expressão aqui, embaixo, ó, tudo isso aqui... Peraí, deixa eu riscar bonitinho. Tudo isso aqui... Vou trazer aqui de cima. Tudo isso aqui está sendo multiplicado por E na menos 2S, tá? E é isso que a gente trouxe para cá para deixar explícito, ó. E na menos 2S. E aí a gente tem aqui que multiplica S mais 1 dividido por S vezes S mais 3 vezes S mais 4. Bom, e aí eu quero que você perceba que essa parte aqui que está entre colchetes, ela pode ser escrita na forma de frações parciais. O que seria uma fração parcial? A gente vai ver isso aqui agora, tá? A gente vai escrever de um lado a equação que a gente tinha, né? No caso, não é uma equação isso aqui, a gente tinha um polinômio. Então a gente tem aqui S mais 1 dividido por S vezes S mais 3 vezes S mais 4. Tudo isso aqui vai ser igual. E repara que eu estou pegando agora cada um desses denominadores parciais aqui, ó. Por isso que a gente chama de frações parciais. E a gente vai dividir ela como se eu tivesse desfazendo esse denominador em comum aqui e transformando ele em somas de denominadores, tá? Então isso aqui vai ser equivalente a uma constante, vamos chamar aquela de A, que A dividido por S, B que divide por S mais 3 e C que divide por S mais 4, tá? Vamos para a segunda página aqui para a gente olhar como é que isso se desenrola. Então, para encontrar esses valores de A, B e C, a gente vai utilizar o método algébrico. Eu pensei em utilizar um método que chama método dos resíduos, só que ficaria mais legal para mostrar para você de forma algébrica, tá? Faria mais sentido e estaria mais ao alcance de outras pessoas. Então, eu preferi fazer do método mais complicadinho. Existe uma formulazinha que você pode utilizar para calcular isso aqui de maneira muito mais rápida, só que eu detesto fórmulas e eu gosto de aprender os fundamentos das coisas de uma forma que sirva para qualquer tipo de problema. E por isso que eu escolhi o método algébrico. Na prática, o que isso significa, né? O que significa esse método algébrico? A gente quer igualar os denominadores. Se você reparar aqui, antes a gente tem denominadores que estão diferentes, né? Apesar de terem os mesmos componentes aqui, vamos dizer. Eu não sei se chama termos, se a forma correta de falar é termos. Mas a gente tinha aqui os mesmos termos, mas isso aqui é diferente de uma soma, tá? Isso aqui é uma soma de denominadores. Isso aqui é uma multiplicação, então é diferente. Mas a gente quer justamente fazer o contrário, a gente quer voltar esses denominadores aqui nessa forma. Por quê? Se eu fizer isso, para aqui, ó.
eu vou poder cortar eles. E aí eu vou ficar trabalhando só com o que está aqui em cima. Só que, Mazete, como diabos você faz essa multiplicação? Como que você faz esse número voltar? Né? Como que você faz esse denominador voltar? E aqui é simples, é um conceito básico que vocês já devem estar familiarizados, que é o mínimo múltiplo comum. Na escola tinha todo um rolê de escrever uma caralhada de número para tu achar qual era o em comum. Só que depois que você pega a manha, você descobre se você multiplicar esse vezes esse, você já tem garantido um múltiplo em comum. Tá? Ele pode ficar um pouco grande, sim, mas sempre vai funcionar, sempre vai ser um múltiplo em comum, porque você está multiplicando eles entre si. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai multiplicar todos eles para chegar nesse denominador, e depois a gente vai dividir esse denominador aqui por cada um deles. Ou seja, a gente vai aplicar o mínimo múltiplo para cada um desses termos. Então a gente vai ter aqui S vezes S mais 3 vezes S mais 4. A gente vai estar dividindo isso aqui por S e depois multiplicando. Ou seja, se a gente divide toda essa expressão aqui por S, repara como esse S aqui vai cortar e vai sobrar só o S mais 3 vezes S mais 4 multiplicando o A, que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, S mais 3 vezes S mais 4, que está multiplicando o A. Agora vamos para o B. Olha o que está acontecendo para o B. Lembrando, a gente vai pegar essa expressão aqui e dividir por essa, né? Na verdade, o que está acontecendo aqui é que eu estou multiplicando isso aqui por 1, né? Eu estou multiplicando isso aqui por 1. Como assim, Mazete? Eu estou multiplicando e dividindo pela mesma função. Só que por causa disso, ela vai cortar aqui o S mais 3, né? Então, o que está acontecendo aqui de fato? Repara nisso aqui, ó. Isso é mágico. Vamos aqui por canto. Se eu tenho aqui, ó, B dividido por S mais 3. Tá meio estranho de escrever assim, vou escrever olhando pro papel, peraí. Se eu multiplico isso aqui por S vezes S mais 3 vezes S mais 4 e divido por ele mesmo, S vezes S mais 3 vezes S mais 4. Repara que isso aqui é o denominador que eu gostaria que ele tivesse, para todos eles ficarem no mesmo denominador. É por isso que chama denominador em comum, né? Esse é o denominador que eu quero que sobre aqui embaixo. Então repara que quando eu estou multiplicando B vezes S mais 3 vezes S mais 4 e eu divido por ele mesmo, isso aqui na verdade, se eu fizesse uma divisão aqui, isso aqui daria 1. Então, isso aqui é a mesma coisa é tipo, não muda o valor porque eu estou multiplicando por 1. Ah, mas não vai ficar 1 aí, né? Não faria sentido eu deixar 1. Justamente isso é um artifício matemático. Então, o que vai acontecer? Como isso aqui é uma multiplicação, eu posso, né, considera aqui, ó, eu posso cortar esse termo aqui. Ele vai se anular, vai ficar igual a 1, né? O que sobra aqui embaixo é o denominador que eu queria, é o denominador em comum, que vai ficar em todos eles. E aí eu multiplico aqui em cima, ó, e é o que a gente tem aqui. Se você for olhar, ó, B vezes S mais 4, dividido por S vezes S mais 3 vezes S mais 4. Tá cortado aqui porque a gente cortou com o lado esquerdo da equação, tá? Mas o processo para chegar aqui resulta nisso. É um divisor em comum, é um denominador em comum. Então, vamos para o C aqui, ó. C vezes... Qual que vai ser o número que vamos dividir aqui, ó? O que vai sair é o S mais 4, né? Então vai ficar S vezes S mais 3 ali, multiplicando o C, né? Então, a gente tem aqui. O que eu faço agora? Repara que como os denominadores são iguais, a gente pode dividir eles, né? Na verdade, o que está acontecendo aqui é o quê? Agora, eu quero trabalhar só com o que está aqui em cima, ó, dessas duas equações. Isso aqui não vai mudar. Então, o que eu posso fazer na prática é, eu posso multiplicar ambos os lados das equações por esse valor aqui. Ao multiplicar isso aqui por ele mesmo, eu vou transformar em 1. A mesma coisa desse lado. Então, efetivamente, eu estou anulando ele nas duas questões, anulando o efeito dele nas duas equações, tá?
E o que vai sobrar vai ser S mais 1, que é igual a vezes S mais 3 vezes S mais 4, mais B vezes S ao quadrado mais 4S, mais C vezes S ao quadrado mais 3S. Aqui eu vou ter que dar uma simplificada, então a gente vai aplicar a propriedade distributiva aqui da multiplicação. Isso aqui vai ficar S vezes S, S ao quadrado. Eu já multipliquei direto aqui e somei. Então a gente vai ter 3 vezes S. Então já deixa anotado na cabeça, ó, 3S. Mais, olha aqui esse S multiplicando 4. 3S mais 4S. 3 mais 4 é igual a 7. Então a gente vai ter, na verdade, 7S, que eu já coloquei aqui. E esse 12 aqui veio de onde, Mazete? Veio desse 3 que está multiplicando 4 aqui, ó. Então, esse é o resultado dessa multiplicação. S ao quadrado mais 7S mais 12, tá? Que multiplica o A. Vamos pro B. B a gente só traz pra cá, né? Repara, Mazete, de onde veio esse S ao quadrado aqui? Veio daqui, ó. S vezes S dá S ao quadrado. S vezes 4 dá 4S. Então, é por isso que for aqui. Mesma coisa aqui no C, ó. S vezes S dá S ao quadrado. E S vezes 3 dá 3S. Beleza? Então, aqui eu só trabalhei para dar uma simplificada a mais, né? Igualar elas bonitinho. E repara agora, aqui começa a entrar a magia negra, tá? Desse lado da equação eu tenho S mais 1. E aqui eu vou ter S ao quadrado que está multiplicando. Repara todos os termos aqui que vão ter um S ao quadrado, ó. O A vai ter um S ao quadrado. O B vai ter um S ao quadrado. E o C vai ter um S ao quadrado. Então eu posso colocar esse S ao quadrado aqui, multiplicando eles. Isso aqui se chama fatoração por evidência. Ou seja, ele está em todos esses termos. Eu posso trazer ele aqui para fora. Ou seja, se eu tenho um AS ao quadrado mais BS ao quadrado mais CS ao quadrado, eu posso simplesmente escrever S ao quadrado e multiplicar por A mais B mais C. Tá? Ah, mas como assim? Repara que se eu fizer o contrário, se eu multiplicar S ao quadrado vezes A, vezes B e vezes C, eu vou ter A vezes S ao quadrado mais B vezes S ao quadrado mais C vezes S ao quadrado. Então, é equivalente, tá? Eu posso escrever isso dessa forma e isolar aqui os coeficientes A, B e C. Tudo isso mais, aí repara aqui, ó, 7 vezes A, né? Eu coloquei o S em evidência agora, ó. Vou olhar todos os termos que tem S, apenas S, não S ao quadrado. Então, eu tenho aqui 7 vezes A, mais 4 vezes B, mais 3 vezes C. Então, esses aqui são os coeficientes que tem S, né? E, por fim, qual que é o que tem aqui apenas a unidade, não tem nenhuma variável? É o 12, que está multiplicando o A, tá? Os outros aqui, o B está oculto aqui, na verdade é um 0, né? 0 vezes B, que está deixando 0, e 0 vezes C, que também está 0. Então, por isso que sobra só 12A. E aqui começa a entrar a magia negra dessa coisa. E a gente está na metade só, tá? Eu vou tentar agilizar um pouco. Se você reparar aqui, a equação acima ela pode ser escrita na forma explicitar os coeficientes de cada termo. Ou seja, aqui na verdade a gente tem um S ao quadrado oculto aqui. Por quê? Porque ele está sendo multiplicado pelo coeficiente 0. Então eu posso fazer ele aparecer aqui, ó, 0 vezes S ao quadrado mais 1, eu tenho um 1 multiplicando aqui esse S, mais 1S, mais 1. E aí, quando a gente compara com as equações aqui, ó, repara aqui, o que está multiplicando S ao quadrado? É A mais B mais C, né? O que está multiplicando o S? É 7A mais 4B mais 3C. E o que está multiplicando nada aqui no caso, né? O que está multiplicando 1, que seria a constante? A gente tem 12 vezes A vezes 1. Então aqui a gente tem o número 1. Ó. Agora a gente pode fazer um negócio. Por comparação, eu posso dizer que A mais B, foca câmera, foca, isso. Por comparação, eu posso dizer que A mais B mais C é igual a 0. Ou seja, repara aqui de novo. Ó. Aqui no termo do S ao quadrado eu tenho um 0 e eu tenho um sinal de igualdade. Esse sinal de igualdade aqui é uma coisa poderosíssima. Ele significa que esse lado da esquerda tem que ser igual ao lado da direita. Então, quando a gente olha para os termos que estão agrupados em S ao quadrado, o que está na direita tem que ser igual ao que está na esquerda. Ou seja, esses dois só vão ser iguais caso A mais B mais C seja igual a 0. Por isso que a gente trouxe para cá, nesse sisteminha aqui, nessa equação. Eu sei que A mais B mais C tem que ser igual a 0.
E como que fica esse caso aqui de baixo? Olha para o 1 aqui, ó. Olha para esse 1 que está multiplicando S, né? Olhando aqui para esse lado, o que está na esquerda, o lado esquerdo da equação, do igual, sinal de igual aqui, ó, significa que esse lado é igual a esse. O que está na esquerda tem que estar igual ao que está na direita. O que está igual na direita? Esse termo aqui. Então a gente tem que 7A mais 4B mais 3C, esse é um 3, tá? É igual a 1. Né? E por fim, a gente tem aqui 12A. O que a gente tem aqui que não tem nenhum S é o 1. Né? Então 12A tem que ser igual a 1. De cara, a gente já vai conseguir encontrar o valor do nosso A. Né? Como que a gente vai fazer isso, Mazete? Primeiro ponto. 12A é igual a 1. A gente vai escrever ele. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona aquela historinha do passa pro lado dividindo, passa multiplicando, que porra é essa? Como é que funciona? Na verdade, a gente não passa as coisas de um lado para o outro. O que a gente faz é multiplicar ambos os lados da equação de forma a neutralizar o efeito. Ou seja, se eu pego esse 12 aqui e divido, se eu quero isolar esse A, eu quero deixar só ele desse lado, o que eu tenho que fazer é deixar um 1 aqui. Né? Como que eu deixo um 1 desse lado? Bom, é só eu pegar esse 12 aqui e dividir por 12, que aqui vai ficar 1. Só que isso aqui é uma igualdade. Para eu poder fazer isso, então tudo que eu fizer aqui, eu tenho que fazer aqui. Logo, se eu dividir o lado esquerdo por 12, eu tenho que dividir o lado direito por 12 também. Então, repara, eu estou dividindo ambos os lados da equação por 12. Por isso que aqui fica 1 e por isso que aqui vai ficar 1 sobre 12. Beleza? Então esse é o resultado do nosso A. Agora, a gente vai substituir de volta naquelas equações ali o valor que a gente descobriu do A. Então a gente vai ter aqui 1 sobre 12 mais B mais C é igual a 0. E 7 vezes 1 sobre 12 mais 4B mais 3C é igual a 1. A gente faz aqui os cálculos, né? Vamos passar esse 1 sobre 12 para o outro lado da equação. Como que eu faço isso, Mazete? Se eu quero tirar esse termo aqui dessa equação, desse lado da equação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair ele, né? Porque, por exemplo, A menos A é igual a 0. Então, eu quero que ele não afete mais essa soma. Como que eu faço isso? Transformando ele num zero. Como que eu transformo ele num zero? É só eu pegar ele e somar ele menos ele, que eu vou ter 0. Só que se eu somo menos ele aqui, eu vou ter que somar ele do outro lado também, menos ele no caso. Por isso que a gente tem 1 sobre 12 menos 1 sobre 12 vai dar 0, ou seja, ele some daqui. Só que, por fazer menos 1 sobre 12 aqui desse lado, isso aqui é uma equação, isso é um sinal de igual, o que acontece aqui tem que acontecer aqui do outro lado. Portanto, eu tenho que subtrair menos 1 sobre 12 de 0 também. Por isso que a gente fica com menos 1 sobre 12 aqui, do outro lado da equação. E eu passei também esse 7 sobre 12 para esse lado aqui, ou seja, eu subtraí 7 sobre 12 desse lado, tem que subtrair desse lado também. Por isso que a gente fica assim, não é que tá somando, passa subtraindo, não existe isso. Na verdade, a gente está subtraindo dos dois lados da equação, tá? Leva isso para a vida. Então, a gente vai fazer aqui de novo, ó. Se eu sei que 1, como que eu posso reescrever esse 1 de maneira a ter um denominador em comum? Porque lembra da propriedade. Se eu tenho um denominador comum entre duas frações, eu posso manter o denominador e trabalhar só com o que está aqui no numerador. O que eu faço? Eu falo, cara, 1 é igual a um número dividido por ele mesmo. Eu vou olhar para a base desse 7 aqui. Qual que é o número que está aqui nesse 7? É 12. Se eu dividir 12 por 12, eu vou ter 1, certo? Então, o que eu faço? Eu escrevo 1 como sendo 12 dividido por 12. E assim eu posso agrupar eles todos de baixo em cima de um mesmo denominador. Então, a gente vai ter aqui 12 menos 7, beleza? Isso aqui tudo vai ser igual a 5 sobre 12, né? 12 menos 7 dá 5, 5 sobre 12. Beleza, isso aqui, agora a gente vai ter que trabalhar um pouquinho de sistema de equação, né? Essa é uma questão muito completa. A gente vai multiplicar. O que eu resolvi fazer, né? Repara aqui. Aqui eu tenho 3C e aqui eu tenho C. Então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar essa equação aqui por menos 3, né? O resultado disso vai ser o quê? Eu vou multiplicá-la por menos 3 e eu vou somar as duas. Olha o que acontece. Multipliquei a de cima por menos 3, então ficou menos 3B menos 3C, que é igual a mais 1 sobre 4. Por que ficou 1 sobre 4, né? A gente tinha aqui, na verdade, o que estava acontecendo, né? Isso aqui era... Vamos fazer aqui. Isso aqui era menos 1 sobre 12.
e eu multipliquei por menos 3. Caralho, esse 3 zoado aqui. É a perspectiva. Multipliquei por menos 3. Esse menos aqui, menos 1 vezes menos 1, vai ficar positivo, né? E 1 sobre 12 vezes 3, eu posso simplificar. Vai cortar esse 3 aqui de cima com esse 12. Eu sei que 12 é igual a 4 vezes 3. Então, se eu tenho 4 vezes 3 aqui embaixo e eu tenho um 3 aqui em cima, o 3 vai cancelar com o 3 aqui de baixo, vai sobrar 1 sobre 4, tá? Beleza. Entendi, Mazete. Agora a gente soma essa porra. Vai ficar 4b menos 3b mais 3c menos 3c. Repara que o 3c sai da equação aqui. Ele sai do jogo. Isso tudo vai ser igual a 5 sobre 12. Isso aqui eu já fiz direto, inclusive, eu acho. Não fiz direto não. Aqui é o resultado. Ó. Então eu peguei 4 menos 3 vezes b. Né? Isso aqui vai dar 1. Que vai ser igual a 1 quarto. Tá somando agora. Mais 5 sobre 12. E aqui de novo vem aquela sacada que eu falei. Ó. B vai ser igual a 1b vai ser igual a 1 sobre 4 mais 5 sobre 12, né? Eu quero deixar todos eles em sobre 12. Qual que é o número que eu tenho que multiplicar esse 4 para ele virar 12? É 3. Só que se eu multiplicar esse 4 aqui embaixo por 3, eu tenho que multiplicar ali em cima por 3 também, para manter o mesmo valor. Ou seja, eu estou multiplicando por 1. Só que ao invés de ser 1, é 3 dividido por 3. Só que o 3 aqui de baixo vai multiplicar com o 4 e vai virar 12, né? Vai virar 12. E o 3 aqui em cima vai substituir o numerador. Então a gente vai ter aqui 3 sobre 12 mais 5 sobre 12, que vai ser igual a 8 sobre 12. Aí eu simplifiquei aqui duas vezes para achar 2 sobre 3. Então esse é o nosso valor de B. Esse é o valor de B. Detalhe, tá? Isso aqui é a quarta página, ainda tem mais uma página. Vou tentar falar um pouquinho mais de boa. Agora é só a gente substituir, né, o valor de B aqui para achar o C, tá? Substitui, menos aqui, então a gente vai ter 1 sobre 12 menos 2 sobre 3. De novo aquele rolê, multipliquei agora por 4 dividido por 4. 4 vezes 2 dá 8, né? E 3 vezes 4 dá 12. Portanto, a gente fica com menos 1, menos 8, tudo dividido por 12, que dá menos 9 dividido por 12, que dá igual a menos 3 sobre 4. Achamos o nosso valor de C aqui. Agora, a gente pode substituir de novo esses valores na nossa equação inicial lá, no nosso polinômio. Repara que a gente vai ter que... Isso aqui a gente já sabia, né? Eu separei, trouxe para fora o e na menos 2s. A gente vai ver por que já já. A gente vai ter o s mais 1 aqui, s vezes s mais 3 aqui. Isso aqui eu reescrevi agora na forma de frações parciais, né? Para isso que eu achei aquele a, aquele b e aquele c. Então repara que a gente tem aqui e na menos 2s, vezes o nosso a, que é 1 sobre 12, vezes 1 sobre s, que era o denominador, mais o nosso b, que é 2/3, vezes o outro denominador, que é s mais 3, menos c, que é 3, menos 3 quartos, vezes 1 sobre s mais 4. Beleza, Mazete, então acabou, né? Não, ainda tem mais uma parte. Essa porra não acaba nunca. Agora, a gente tem que lembrar de uma propriedadezinha que a gente tem que utilizar quando a gente está trabalhando com a inversa de uma transformada de Laplace, tá? O que é? Quando a gente tem uma inversa, uma transformada que está sendo multiplicada por um termo exponencial, ou seja, a gente tem esse termozinho aqui aparecendo. Deixa eu botar no foco. Quando a gente tem esse termozinho aqui aparecendo, na verdade, quando a gente faz a inversa, significa que a gente está deslocando a nossa função no tempo. Então isso aqui é como se eu tivesse com aquele gráfico e eu trouxesse ele para frente. Tá? Imagina que essa função ela começa aqui em 0 e vai para cá, aqui em t0, ou seja, esse c, quando c é igual a 0, é como se eu tivesse isso aqui. Né? A gente tem um gráficozinho aqui. Faz um esforço aí. Se esse c ele é maior do que 0, significa que eu estou trazendo ela para frente. Ou seja, se eu tenho aqui um menos c, na verdade, eu estou trazendo ela para frente. Tem o valor c aqui e ela começa aqui, ó. Por exemplo, se for uma função degrau, tá? Então até aqui eu estou deslocando ela no tempo, tá? Isso é o que está acontecendo. Dadas as propriedades, a gente vem aqui
e aplica a tabela de transformada inversa, né? Lá na tabela de transformada inversa, eu sei que a transformada inversa de e na menos 2s, que é esse e aqui, vezes a nossa f de s, que a gente acabou de calcular, vai ser igual a 1 sobre 12, que é a constante que a gente achou, é o a, mais, e é isso aqui, vai ser a inversa. A inversa de 1 sobre s é 1, tá? Vão dizer aí que é o degrau, mas não é o degrau, é 1. O degrau eu explico já já. A transformada inversa de 1 sobre s é 1, por isso que sumiu aqui, tá oculto. A transformada inversa de 1 sobre s mais 3 é e na menos 3 vezes t. Só que, pela propriedade aqui da exponencial, a gente tem que deslocar ela em menos c. Esse c aqui no caso é 2, então a gente está deslocando a nossa exponencial em menos 2. Tudo isso menos 3 sobre 4, que multiplica a transformada de 1 sobre s mais 4, que é e na menos 4, vezes t menos 2. Tudo isso multiplicado por u na 2 aqui. O que é esse u na 2? É a função degrau deslocada em 2, tá? Em mais 2 no caso. Portanto, essa aqui é a resposta desse problema. E acabou o tempo, tá? Deu 20 minutos de vídeo. Muito bom.